Bom dia, pessoal. Sou Miguel do Rosário, editor do Cafezinho. Queria aqui fazer uma análise sobre a sabatina do Lula ontem no Jornal Nacional. Foi um acontecimento histórico, né? Isso aí é consenso em quase todos os grandes analistas brasileiros de que a performance do Lula foi excepcional. Ele conseguiu responder altivamente aos temas mais espinhosos. A primeira parte, né, a primeira pergunta foi sobre corrupção, como se esperava que fosse ser o tema mais difícil, por causa de todos os processos injustos que o Lula sofreu, acusado de envolvimento em corrupção, chegou a ser preso, ficou preso mais de 500 dias, quase 600 dias, mas as vitórias judiciais do Lula se impuseram porque obrigaram o William Bonner a logo no início a declarar, o que foi também um momento histórico na televisão brasileira, que o Lula não devia mais nada à justiça. Ele começa a sabatina daquela maneira, então aquilo é antológico, porque para milhões de brasileiros, dezenas de milhões de brasileiros, ontem a sabatina deve ter sido assistida por praticamente toda a população brasileira. Porque quem não assistiu recebeu o impacto, a repercussão, ou vai assistir, ou assistiu depois, ou vai assistir hoje depois dessa repercussão toda. Então foi de fato uma audiência estrondosa. E a declaração do William Bonner de que o Lula não devia mais nada à justiça foi muito, muito importante para o Lula. Então esse debate foi muito mais positivo do que eu achava, por exemplo. Eu imaginava que o Lula fosse se sair bem porque ele é muito experiente, ele não está enferrujado, ele tem dado entrevistas todo dia praticamente, mas ele saiu melhor do que eu esperava e o resultado foi muito impactante. Foi um dia histórico porque é a volta do Lula. Ele vem ali, senta no principal programa jornalístico do país, tratado com dignidade, com respeito, porque eles foram obrigados a fazer isso, né, já que eles trataram com respeito Ciro Gomes, trataram com respeito Jair Bolsonaro. Eles têm que tratar. O período eleitoral é interessante porque obriga o jornalismo, pelo menos o jornalismo mais sério, né, que tem que seguir uma série de regras, é obrigado a dar um tratamento minimamente equânime, né, aos candidatos. Você vê, por exemplo, nos telejornais mais importantes, eles têm que dar a mesma quantidade de minutos para cobrir a agenda de cada candidato. Então, isso também ficou explícito no Jornal Nacional, em que o Lula ele foi tratado com respeito, mas com dureza. Não foi os bolsonaristas que querem emplacar a narrativa de que o Lula foi tratado diferentemente de Bolsonaro. Não. Foi tratado com dureza, foi confrontado o tempo inteiro. A primeira pergunta foi sobre corrupção e foi quase um terço do programa, quase um terço da sabatina ali, sobre o tema espinhoso. E o Lula respondeu bem, estava calmo, em alguns momentos um pouco mais nervoso, mas o que foi bom também, mostrou humanidade. E olha que ele nem conseguiu discorrer propriamente sobre os temas em que ele é mais craque ainda, que é sobre fome, pobreza. A Globo direcionou o assunto para outros temas, mas eu achei bom, por exemplo, ele falou muito bem sobre a questão do agronegócio, como existe um setor que gosta do Bolsonaro e não gosta dele, porque é um setor que é contra a Amazônia, a favor das armas, mas que existe também um outro setor que não é assim. É com esse setor que a sociedade brasileira, mais democrática, pode dialogar melhor. Conseguiu sair bem também na questão internacional, em que houve mais uma vez aquela pegadinha de tentar associar a Venezuela e alguns regimes latino-americanos que são mal vistos pela mídia brasileira, pela mídia americanizada brasileira, ao PT, à esquerda brasileira.
O Lula saiu muito bem, ele tem um discurso pronto, diplomático para isso, que é perfeito. Ele não precisa, por exemplo, esculhambar a Venezuela, como o Ciro Gomes fez. Ah, é um regime que eu acho abominável. Uma pessoa que se pretende presidente da República não tem que ficar chamando nenhum governo de abominável. Isso não é necessário. Ah, porque se for entrar no sociário, então tem que ser justo. Né? Como eu falei até numa análise que eu fiz sobre a sabatina do Ciro. Seria que, então, quer dizer então que o governo americano, com todo o genocídio que ele promoveu no mundo, todos os golpes, ele é maravilhoso. Né? Então a gente é melhor não falar nada, melhor ser diplomático nessas horas, falar como o Lula fez, temos que respeitar a autodeterminação dos povos. Foi diplomático, é assim que se faz. Defendeu o MST de maneira maravilhosa, porque a Renata Vasconcelos perguntou para o Lula se ele não achava que o distanciamento do agronegócio para a figura dele, né, para o Lula, para o PT, era em função da aproximação com o MST, e o Lula defende o MST de maneira maravilhosa. Lembra que o MST é o maior produtor de arroz orgânico do país. O MST hoje é uma organização moderna, negocia até na Bolsa, na BMF, tem ações, é uma organização muito moderna, muito progressista, continua, é mais progressista que nunca, eu diria até revolucionária, não deixou de ser uma organização revolucionária. Agora, amadureceu, cresceu, está aprendendo, como todo mundo, a lidar melhor com o mundo como ele é hoje, esse mundo capitalista, cruel, sabe? Jogar o jogo. Assim como o Lula, né? O Lula mostrou ali que ele sabe jogar o jogo da política, o jogo do Brasil. O pessoal comparou ali ao Gregório do Vivier, falou, eu vi o Garrincha jogar ao vivo. Né? Ele mostrou o que é um grande político, uma pessoa com grandes habilidades políticas, qual a importância disso, a importância de uma pessoa que sabe, e talvez ele tenha virado o voto de pessoas, sobretudo de famílias simples, famílias de baixa renda, mesmo famílias de classe média, que iriam votar em Bolsonaro, mas que deve ter ficado balançadas ontem. Eu acredito que deve ter mudança no quadro de pesquisa. Os números são muito grandes. Os números de impacto, de engajamento em rede social são uma demonstração de que o impacto foi muito grande, foi um impacto positivo, foi um impacto bom para o Lula. Então, eu acredito que vai impactar as próximas pesquisas. Temos várias pesquisas grandes nacionais na semana que vem, IPEC, Datafolha, vai ter impacto. E essa sabatina do Lula, para mim, abre as portas para uma vitória em primeiro turno. É isso aí, pessoal.